Bom, bom dia com alegria para cada um de vocês. É um privilégio nós estarmos juntos aqui mais uma vez, né? E o meu desejo sincero é que o Espírito Santo de Deus esteja habitando aí no teu lar, no teu coração, né? Um abraço carinhoso aqui para os nossos irmãos aqui do distrito de Pires do Rio, né? Onde eu tenho a alegria de servir como pastor. Meus amigos pastores aí, na pessoa do meu amigo pastor Ivaí, né? Que é outra bênção do Senhor. Que Jesus continue cuidando da tua vida, tá bem? Amados, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, o capítulo 11. Hebreus é o que nós chamamos aqui da galeria dos heróis da fé. E eu tenho a certeza no meu coração que se você, quem sabe, tivesse vivido nesse tempo bíblico aqui, você gostaria de ter o seu nome nesta galeria. Porque ter o nome aqui nesta galeria dos heróis da fé, também é uma certeza de que esses nomes estão no livro da vida, de que esses nomes estão no livro da vida. Então, em Hebreus capítulo 11, aqui nós temos histórias extraordinárias, né? Grandes homens, grandes mulheres que entraram na galeria dos heróis da fé por aquilo que eles desejaram. Alguns pelas suas realizações, outros pela sua confiança em Deus. E nesta manhã, de forma muito especial, eu quero refletir com você sobre um desses personagens e a razão pela qual o seu nome está escrito nesta galeria e porque o seu nome também está escrito no livro da vida do Cordeiro. O nosso personagem está no verso 22, tá bem? Hebreus, capítulo 11 e o verso 22. A palavra de Deus diz para nós o seguinte: pela fé, José, próximo do seu fim, ali nos seus últimos dias, nos dias finais dele, enquanto estava aqui neste mundo, ele fez menção do êxodo aos filhos de Israel. Ou seja, ele se lembrou da promessa de que um dia, essa promessa Deus havia feito a seu pai Jacó, que ele desceria para o Egito. No entanto, um dia Deus visitaria Jacó na terra do Egito. E ao visitar Jacó no Egito, Deus os tiraria de lá e os traria de volta para Canaã. Esta era uma promessa que Deus havia feito a Jacó. Tanto é que na palavra diz que esta foi uma condição para que Jacó aceitasse descer à terra do Egito. Ok? E agora José, quando ele está ali no final dos seus dias, ele convida os seus familiares e faz a eles um pedido especial. Ele se lembra da promessa e agora ele diz o seguinte: olha, Deus um dia nos visitará aqui no Egito, visitará vocês. E agora o pedido de José, ele diz o seguinte: olha, eu quero pedir a vocês, e a ordem que eu dou a vocês, é que os meus ossos, a palavra diz que ele deu ordem a respeito dos seus próprios ossos, para que os seus restos mortais não ficassem na terra do Egito. E este pedido, esse desejo de José, um desejo pós-morte, é a razão pela qual ele entra na galeria dos heróis da fé. O pedido dele é o seguinte: olha, quando Deus visitar vocês aqui na terra do Egito e levar de volta a terra da promessa, neste momento eu quero que vocês peguem os meus restos mortais, os meus ossos, e tirem daqui do Egito e levem para a terra da promessa. Então, este pedido de José é a razão pela qual ele entra na galeria dos heróis da fé. Vamos conhecer aqui o personagem, né? José, se você quiser acompanhar a história, está ali no livro de Gênesis, de forma muito especial, aqui a partir do capítulo 37, tá? De Gênesis, no capítulo 37. José, ele viveu ali até os 17 anos em Canaã. Então, ali nos seus primeiros, logo assim, na sua adolescência, no final da adolescência, no início da sua juventude, ele passa por aquele processo, né, de ser vendido ali pelos seus irmãos como escravo, para que ele agora fosse conduzido para a terra do Egito. Então, ele vive em Canaã apenas 17 anos.
Se você faz um cálculo aí, né? Normalmente nós nos lembramos de fatos aí com relação à nossa infância. Normalmente nós nos lembramos a partir de 5, 6 anos, né? É a idade que nós temos ali algumas das nossas lembranças da infância. Geralmente nós não lembramos de fatos anteriores a essa idade, né? Eu estou aqui com alguns dos meus familiares aqui, as minhas tias que sempre acompanham aqui, a tia Fátima, a tia Euripa, a tia Aparecida, né? E às vezes a gente tenta lembrar de algumas coisas, né? Essas visitas na casa das tias, das primas, da avó, mas tem fatos que fogem à nossa memória, né? Mas vamos colocar aqui a partir dos 6 anos, então se você fizer o cálculo, se ele sai de Canaã com 17, ele vai ter ali cerca de 11 anos de lembrança do período que ele esteve em Canaã. Tá? José, a palavra diz que ele morre com 110 anos. Se nós calcularmos que até os 17 anos ele viveu na terra do Egito, morre com 110, então ele vai viver 93 anos da sua vida no Egito. No Egito. E apenas 17 em Canaã. Diminuindo a lembrança, então, nós vamos colocar ali cerca de 11 anos que ele se lembrava da terra. Desses 93 anos que ele passa na terra do Egito, fazendo os cálculos aqui, 80 anos José vai passar como governador, numa boa condição. Ele havia ocupado ali, de acordo com o próprio faraó, José ocupava esta função e ele devia, podemos assim dizer, obediência, ou devia explicações, né? Ou ele estava subornado a apenas faraó, apenas a faraó. Os demais estavam todos subordinados a José. Então, desses 90 a 83 anos, 80 anos, ele vai passar aqui como governador. 2 anos, mais ou menos, ele vai passar na prisão. E 11 anos como servo, provavelmente ali na casa de Potifar. No Egito, José, apesar desse período que ele vai passar ali como servo, os 2 anos na prisão, mas no Egito, José tem os seus melhores anos. Porque enquanto estava lá em Canaã, logo no começo ali da sua infância, quando ele começa a ter ali a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento, e Deus dá a ele alguns sonhos, mostrando o que viria, como seria lá na terra do Egito. Deus já havia apresentado a condição para ele que ele se tornaria governador, Deus já havia mostrado os seus irmãos se prostrando diante dele. Só que quando Deus revela essas coisas para José, traz uma animosidade entre os seus familiares. Esta é, inclusive, a razão pela qual os seus irmãos haviam planejado a sua morte a princípio. Depois eles decidem jogá-lo num poço e finalmente vendê-lo ali como escravo para uma caravana, até onde ele é conduzido ao Egito. Então, ali em Canaã, ele havia sofrido a perseguição pela sua própria família, a rejeição pelos irmãos, apesar de ser o filho querido do pai, né? E esse é o motivo pela qual ele é rejeitado pelos irmãos. Veja, por exemplo, quando Jacó compra a ele, a família ali, uma túnica, mas a palavra diz que a túnica de José era mais bonita que os demais. A Bíblia diz que esta era uma túnica de várias cores, né? Agora, quando ele chega ali no Egito, né, nos primeiros anos ali no Egito, esses anos de escravidão, ali na casa de Potifar, depois o período ali onde ele vai para a prisão, os 2 anos, só que agora, quando ele ascende ao trono, na condição de governador, José agora tem o melhor que o Egito poderia oferecer. Se você imaginar, por exemplo, para quem gosta de roupa, José tinha as melhores roupas ali dos seus dias. Se você imaginar, por exemplo, para quem, como eu, né, gosta de perfume, José tinha os melhores perfumes. Se você imaginar na condição, olha, pastor, não, eu já gosto de casa, eu gosto de ver a casa boa, a casa organizada. José tinha a melhor casa que o Egito poderia proporcionar. Se você pensar, por exemplo, é lógico que naqueles dias não tinha os carros, né, como nós temos hoje, mas vamos imaginar que você que gosta de carro, José tinha o melhor carro que o Egito poderia ter. A questão da medicina, tudo que você imaginar, a questão dos estudos, José tinha o melhor que a terra do Egito poderia proporcionar.
Então, quando nós olhamos José tendo o melhor do Egito, José tinha servos à sua disposição. Você vê isso quando seus irmãos se aproximam ali, haviam servos à disposição para servir a José. José apenas se sentava à mesa e alguém vinha de lá, né, trazia a comida. Imagina aqui, olha, você, não sei o que você gosta de comer, né, mas não sei se você, como eu, gosto muito desse negócio de pizza, de lasanha, essas massas aí. Eu sei que a gente tem que cuidar na hora da ingestão desse tipo de comida, né, mas eu não sei, talvez você gosta de uma salada de frutas, não sei o que você gosta, mas você imagina que José, ele simplesmente dizia, olha, hoje eu estou com vontade de comer tâmaras, e alguém providenciava. Olha, hoje eu estou com vontade de comer damasco, e alguém providenciava. Olha, hoje eu estou com vontade de comer um pão sírio, e alguém fazia. E ele simplesmente se sentava à mesa e as pessoas vinham para servi-lo. Então José tinha o melhor ali na terra do Egito, e mais ainda. Nós nos preocupamos muitas vezes, e aqui eu falo para muitos que são pais, né, que têm já os seus filhos, alguns aqui são avós, já têm os seus netos, né, alguns têm os seus sobrinhos. Nós nos preocupamos também com aquilo que nós podemos, assim dizer, com aquilo que os nossos filhos vão comer. Os pais aqui vão entender, talvez aqueles que ainda não são, né, talvez não entendam claramente o que eu vou dizer, mas, por exemplo, eu como pai, né, tenho os meus 2 filhos, muitas vezes a gente vai comer e a gente fica pensando, né, será que o meu filho também está comendo? Será que lá ele tem, né? Então, quem é pai, aquele que é as mães aqui sabem bem do que eu estou dizendo, né? Às vezes a gente fica pensando, será que ele está comendo? E muitas vezes ele talvez até está comendo algo melhor do que eu, mas a gente tem essa preocupação, porque nós queremos o melhor para nós, mas de forma muito especial, nós também queremos o melhor para a nossa família. E José teve esse privilégio, esse privilégio. Você quer ver na Bíblia? Venha comigo aqui a Gênesis, no capítulo 45. Gênesis, o capítulo 45. José agora, governador do Egito, tendo o melhor da terra, o melhor que o Egito poderia proporcionar para ele, mas ele também teve uma oportunidade. Ele agora teve esse privilégio de poder proporcionar o melhor que o Egito poderia oferecer para a sua família. Vem aqui no verso 20, diz para nós o seguinte: olha, Gênesis 45, 20. Não se preocupem com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Para quem que é esta orientação? Faraó está dizendo para Jacó, para José, para sua família. Ele diz o seguinte, olha, pode vir para o Egito. Inclusive, José vai escolher ali a terra de Gósen, um lugar muito bom no Egito, um lugar que havia fartura de água, né, onde a sua família poderia desfrutar, poderia plantar, poderia cuidar ali do seu gado, das suas ovelhas, né, poderia ter ali uma fartura, uma vida abundante. Então, José, ele é privilegiado no Egito, porque além de ter uma vida boa para ele, para os seus filhos, ele agora tem o privilégio de proporcionar uma vida boa para a sua família. Então, a sua família passa a desfrutar o melhor da terra do Egito. Faraó que havia dado essa ordem, olha, o melhor do Egito será para vocês. A melhor terra, as melhores casas, o melhor que o Egito proporcionar, as melhores comidas, tudo está à disposição, a melhor educação está à disposição de vocês. Então, quando nós olhamos para José, depois de tudo que o Egito tinha feito para ele, 80 anos como governador, quem sabe, se eu e você fôssemos um egípcio, nós olharíamos para José como um mal agradecido. Olharíamos para José e pensaríamos o seguinte, que camarada mal agradecido. Depois que o Egito deu tudo para ele, o Egito deu casa, o Egito deu carro, o Egito deu escola para os filhos dele, o Egito deu médicos ali para cuidar da sua saúde, o Egito deu alimentos, tinha servo, ele deu tudo, além de dar tudo para ele, deu tudo para a família, e agora esse camarada não quer ficar aqui no Egito depois de morto? Que José mal agradecido é esse? Pense agora com a mentalidade de um egípcio, né? Normalmente no Egito, quando alguém morria, eles faziam ali os túmulos, né? Construíam em memória, e agora eles pensavam assim, olha, nós não temos nem como fazer algo para que a memória de José permaneça aqui no Egito, para que nós nos lembremos dele,
porque ele não quer ficar aqui. Então eu fico pensando que na mente de um egípcio, José passaria por ingrato. José passaria por ingrato, por alguém que não dá valor àquilo que é feito por ele. Mas a Bíblia agora coloca José na galeria dos heróis da fé justamente pelo pedido. Veja o pedido dele aqui, nós estamos em Gênesis. Vá comigo um pouco à frente e chegamos agora a Gênesis no capítulo 50. Você vai ver aqui de forma mais expressa, tá? Gênesis, o capítulo 50, e nós vamos olhar aqui a partir do verso 24. Gênesis 50, a partir do verso 24. A palavra do Senhor diz assim: José disse aos seus irmãos, eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Imagina um egípcio conhecendo a história de José, sabendo o que os seus irmãos haviam feito com ele, sabendo que ele lá em Canaã, os irmãos haviam tramado a morte dele. Eles haviam jogado ele no poço, pegado a roupa dele, que o seu pai havia presenteado, sujado a roupa com sangue, voltado ali. Que história macabra essa, né? Voltado ali, mentido para o pai agora, dizendo: olha, seu filho foi morto, está aqui a túnica dele, suja de sangue, um sangue de animal. Agora os irmãos venderam. Eu fico imaginando, quem sabe, eles repartiram entre eles ali o dinheiro, né, que eles conseguiram ali com a venda de José. Então, eles conhecendo José, a história de José, quem sabe eles pensariam ainda mais: esse José é um ingrato. Como ele, diante de tantas benesses, né, tanta coisa boa aqui no Egito, pode desejar ir para Canaã, não quer ficar aqui? E agora José diz assim, vamos voltar aqui o texto, nós estamos no verso 24, ele diz assim: olha, Deus visitará e vai voltar lá vocês vão voltar para a terra da promessa. E José, o verso 25 diz: José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento. Olha, vocês vão fazer uma promessa para mim. E a promessa de José foi o seguinte: Deus visitará vocês. E quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. E esse pedido de José é a razão pela qual ele entra na galeria dos heróis da fé. Vocês acompanharam aqui, a maioria de vocês, né? No final do ano, eu perdi o meu irmão, mais novo, né? 2 anos que eu, e quando eu conversava com a minha cunhada, ela disse o seguinte: olha, seu irmão tem um pedido. Se ele tinha falado comigo, se porventura ele viesse a morrer, ele gostaria de ser sepultado ali, juntamente com o seu pai e a minha irmã, que está sepultado ali na cidade de Jataí. Um abraço para o meu povo querido ali, né, de Jataí, de Mineiros, Rio Verde. Vocês sabem que amo vocês, né? E louvado seja o Senhor, porque apesar da morte do meu irmão, nós conseguimos ali, reunimos a família, amigos, né? E eu agradeço muito o carinho de todos, né? Alguns aqui também da sala 57, e realizamos esse desejo. Trouxemos o corpo do meu irmão, ali de onde ele faleceu, em Cáceres, no Mato Grosso, e ele foi sepultado juntamente ali onde está o meu pai e a minha irmã. Eu fico imaginando no dia da ressurreição ali, quando eles tiverem o privilégio de acordar ali e ter esse grande encontro, né? Mas, queridos, isso para nós, né, como família, dá até um senso de satisfação, né? Puxa vida, eu consegui, apesar de sabermos, né, que ele aqui, como José, não sabe nada do que está acontecendo, porque a palavra de Deus é bem clara ao nos dizer que os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Mas, de certa forma, a gente fica com o coração em paz quando nós podemos atender esse desejo ou esse pedido que é feito ainda em vida, né? A lição dessa semana, que a Evelyn, né, está nos ajudando, ela está tratando sobre isso, até alguns cuidados que nós devemos ter, né, com relação à herança, bens que possuímos aqui dessa terra, para que o que seja feito com eles depois da nossa morte. Mas olha esse pedido de José, e esse pedido ele vai se cumprir,
Quando você vai estudar o livro de Êxodo, você vai perceber que logo quando eles saem, os ossos de José vão ser levados ali, né? Mas esse pedido estranho de José, ele tem uma lição muito importante para nós. Porque às vezes você pode estar pensando, pastor, você está falando sobre isso aí, a história é bonita, né? Mas o que isso tem a ver comigo, que estou vivendo hoje em 2023? Qual é a lição que nós podemos tirar dessa história? A lição que nós podemos tirar dessa história parte de uma promessa. E esta promessa, se você quiser abrir a tua Bíblia, mas eu creio que você a conhece de cor. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. Jesus, quando esteve aqui neste mundo, e ele está indo para o céu, ele faz uma promessa. A promessa dele, ele diz o seguinte, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito isso a vocês. Estou vendo alguns aqui já falando essa promessa, né? Jesus disse, olha, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta promessa é a promessa que foi transmitida aos discípulos, aos seguidores de Jesus. E quem são os discípulos hoje? Quem são os seguidores de Jesus hoje? Amado, sou eu, é você. Nós somos os herdeiros desta promessa. E a promessa de Jesus para mim, para você, é a seguinte, olha, eu vou preparar um lugar para você. Eu vou preparar um lar para você. E quando tudo estiver pronto, eu vou vir e vou buscar você. E vou levar você. E você vai morar comigo para sempre. Esta é a promessa. Esta promessa é a que nós chamamos da nossa bendita esperança. É esta promessa que acalma o nosso coração diante das lutas, diante das perdas deste mundo. É esta promessa de que Jesus um dia vai voltar a esse mundo, vai pôr fim à dor, vai pôr fim à morte, vai pôr fim à separação, vai colocar um basta em todas as dificuldades. A promessa de um novo lar, de uma nova terra, esta promessa aquece o nosso coração. Mas agora, eu fico na condição de pastor, e aqui eu creio que eu reparto talvez a angústia dos meus colegas pastores que aqui estão, eu reparto a angústia dos meus amigos anciãos também, que são os pastores da igreja local, das minhas amigas também, que fazem parte do corpo do ancianato, que dirigem os grupos, porque muitas vezes, amados, nós olhamos para a igreja de Deus, nós olhamos para o povo de Deus, e às vezes ficamos pensando que muitos estão se esquecendo da promessa. Muitos estão vivendo a vida aqui neste mundo como se esta promessa não existisse, em dois aspectos. O primeiro é que muitas vezes nós entramos em um desespero. Diante das perdas, das lutas, nós entramos em um desespero como se a promessa não existisse. Como se Deus não tivesse dito para nós, olha, nesse mundo vocês vão sofrer, mas eu estou indo na frente, eu estou preparando um lugar para você, e um dia eu vou vir buscar você, e você vai viver comigo para sempre. E muitos de nós vivemos um desespero aqui neste mundo, como se nós não tivéssemos a promessa. Mas talvez o maior dos problemas é que muitos de nós estamos gostando demais deste mundo. E eu vou fazer aqui agora uma comparação deste mundo com o Egito. José estava no Egito. Queridos, este mundo para nós, ele é o Egito. Esse mundo, ele nos escraviza. O Egito, para o povo de Israel, ele se tornou um lugar de escravidão. O Egito se tornou um lugar de dor. O Egito se tornou um lugar de sofrimento. Lá no Egito, os filhos eram separados do pai. Lembra da ordem que Faraó deu? E Moisés escapa por pouco disso aqui. A ordem para Faraó que Faraó deu foi o seguinte, olha, quando morrer um dos egípcios, é para ir lá, e se for menino, é para matar o menino. Então, no Egito, filhos eram separados dos pais. No Egito era lugar onde eles passavam fome. No Egito era lugar onde eles eram chicoteados. No Egito era lugar onde eles eram escravizados. Mas quando nós olhamos no Êxodo que eles estão indo em direção à terra da promessa, eles sentem saudades do Egito.
Alguns deles dizem o seguinte: olha, lá no Egito que era bom, lá no Egito tinha as panelas de carne, e agora nos trouxe aqui para o deserto para a gente morrer, para nós morrermos aqui neste lugar. Amados, muitos de nós estamos neste cativeiro, porque este mundo para nós se tornou cativeiro. Satanás, ele veio para este mundo, e a palavra de Deus diz que ele tomou esse mundo, e ele se coloca na condição de príncipe deste mundo. Quando ele tenta Jesus, o nosso Salvador, olhamos ali para Mateus, no capítulo 4, quando ele tenta Jesus, ele faz para Jesus uma proposta. E a proposta dele para Jesus é o seguinte: olha, tudo isso eu te dou. Ele diz para Jesus olhar para o mundo e dizer assim: olha, tudo isso eu te dou, se prostrado você me adorar. Ele se considera como governante deste mundo. Isso nós vemos ali no relato de Jó, quando ele se apresenta diante de Deus, ele se coloca na condição de representante aqui deste mundo. E o próprio Cristo diz a respeito dele: olha, aí vem o príncipe deste mundo. Falando sobre Satanás, Jesus diz: olha, aí vem o príncipe deste mundo. Então Satanás tomou esse mundo de assalto. E este mundo se tornou para nós o nosso Egito. Um lugar de sofrimento, um lugar de dificuldade, um lugar de dor. Só que, ao mesmo tempo, o Egito também tem as suas belezas. O Egito também tem as suas atrações. O Egito também tem as suas luzes. E muitos de nós estamos fascinados pelo Egito. Estamos fascinados pela música do Egito. Muitas vezes estamos fascinados pelo divertimento, né, ou a diversão que o Egito proporciona. Muitos de nós estamos fascinados pelas festas que o Egito faz. Muitos de nós fascinados pelas grandes produções que o Egito realiza. E nós estamos nos esquecendo que esse mundo não é o nosso lugar, que esse mundo não é a nossa casa, que há uma promessa, há uma pátria superior. Há um lugar que Jesus foi preparar para nós, mas nós estamos achando bom o Egito. E eu vim aqui esta manhã para fazer um apelo para você. O convite não do pastor Ideraldo, mas eu estou lembrando você da promessa de Deus. Amados, a nossa vida aqui neste mundo, ela é passageira. A nossa vida aqui é temporal. Quem sabe, ontem eu estava em Piracanjuba, um abraço para os meus irmãos queridos ali de Piracanjuba, e visitei um irmão nosso ali, o irmão João, que está perto de completar 106 anos de vida. Mas, queridos, esse mundo, por mais que a pessoa chegue a 110, esses dias eu vi que a mulher mais velha aqui faleceu com 117 anos, mas, amados, esse mundo é passageiro. Eu, infelizmente, como pastor, já tive que fazer um sermão fúnebre de uma criança recém-nascida. 3 dias de vida. Sabe, esse mundo, ele traz dor, ele traz sofrimento. Mas o inimigo de Deus, ele tenta mostrar as luzes deste mundo, e quando ele coloca as luzes deste mundo sobre a nossa vida, é para nos fazer tirar a atenção da promessa. E muitos, infelizmente, estão vivendo a vida aqui neste mundo, e os seus ossos serão consumidos por essa terra. Os filhos de Deus não, queridos. Para os filhos de Deus, mesmo que eles descem à sepultura, mas eles ficarão ali por pouco tempo. A palavra do Senhor nos garante que um dia a trombeta de Deus irá tocar e os mortos em Cristo ressuscitarão. Deus agora, né, como nós vemos no vídeo aqui, né, dos ossos, eles voltarão a ter vida. Então, para aqueles que confiam em Jesus, por mais que os seus ossos, os seus restos mortais, eles desçam a essa terra, mas não permanecerão aqui. Mas, infelizmente, muitos, conhecendo a promessa, receberam a promessa, mas se fascinaram com o Egito. Se fascinaram com este mundo, se fascinaram com este cativeiro que nós estamos vivendo. E, queridos, infelizmente, para essas pessoas, os ossos continuarão aqui nessa terra. Por isso, José entra na galeria dos heróis da fé, porque ele entendeu que este mundo não merecia, ele entendeu que o Egito não merecia sequer os restos mortais dele, por melhor que o Egito fosse. Deixa eu te fazer um apelo.
A grande verdade é que, apesar das dificuldades que enfrentamos, nós temos vivido em condições melhores. Nós temos vivido em condições melhores. Eu estou chegando aqui aos meus 50 anos, né, 48, né, daqui 2 anos chego aos 50, mas eu me lembro quando criança era difícil essa ideia, por exemplo, de ir a comer uma pizza, tomar um sorvete, era algo assim que era muito complicado, né? A tia Aparecida vai se lembrar aqui que às vezes a gente se reunia para tomar sorvete, mas era algo que acontecia raramente, a condição era pequena. Na rua que eu morava ali em Jataí, nós tínhamos um vizinho que tinha carro. E ele era considerado rico ali para a nossa rua. Ele era advogado e, ao mesmo tempo, ele era radialista, né, ali na cidade de Jataí. E ele tinha um carro, eu me lembro que era um Del Rey, né? Depois meu pai também conseguiu comprar um carro ali, mas como era chique aquele negócio, para você ter uma ideia, a primeira vez que o meu pai comprou carro, né, não sei se a minha tias vão se lembrar da história, elas vão se lembrar do carro, né, mas a primeira vez que meu pai comprou um carro, era uma Belina, eu me lembro de nós pegarmos o colchão e dormimos dentro do carro, para que os vizinhos pudessem saber, porque agora a gente tinha carro, né? Ali na rua, poucos tinham e nós éramos privilegiados. Mas hoje a grande verdade é que a maioria de nós, às vezes, a gente consegue. Conseguimos um carro, ou às vezes uma moto, um meio de transporte, pela misericórdia de Deus, e Deus tem abençoado o seu povo, porque Deus tem um propósito com a bênção financeira que Ele nos dá. Nós estamos estudando isso na lição, não vou entrar nesse mérito aqui, porque o propósito de Deus é abençoar o seu povo, é para que nós tenhamos condições de pregar a mensagem, para que mais pessoas conheçam do amor de Jesus. Mas o grande problema é que essas benesses deste mundo tem tomado o nosso coração. E nós estamos começando a gostar do cativeiro. Porque às vezes eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um estudo, eu tenho uma boa roupa, eu tenho um bom perfume para usar, tenho uma boa comida, e nós começamos a achar que o cativeiro está bom. Nós estamos gostando daqui. E quando nós começamos a gostar deste mundo, nós nos esquecemos da promessa. Jesus disse, eu vou preparar um lugar, tem uma casa sendo preparada para vocês. Há um lar que Deus foi preparar para nós. E, queridos, eu não posso esquecer, eu e você, nós somos herdeiros da promessa. Nós não podemos nos esquecer que estamos aqui neste mundo, mas não somos deste mundo. O nosso lar não é aqui, aqui não é a nossa casa. Por melhor que esse mundo seja, por melhor que seja a sua condição, pelo melhor trabalho que você tenha conseguido, por melhor que seja, quem sabe, ali o local de descanso, alguns de nós, Deus tem dado o privilégio, você tem a sua casa, tem um lugarzinho ali, um rancho, algo para você passear, quem sabe uma fazenda, você tem tirado férias, você tem viajado, mas por melhor que seja esse mundo não é a nossa casa, não é aqui que Deus estabeleceu um lar para nós. Sabemos que ele vai ser restaurado, mas Deus fez uma promessa. Quando Jesus estava indo, os anjos disseram, ele vai, mas ele vai voltar. E, amados, eu não tenho dúvidas que Jesus está voltando. Eu não tenho dúvida, essa igreja canta. Alguém um dia me perguntou sobre isso, mas eu sou o que nós chamamos, o pastor Wagner estava comentando com alguém e rindo da situação, né? Mas eu sou o que nós chamamos filho desta igreja. Tive o privilégio de nascer na igreja, né? Quando os meus pais já eram cristãos, meus pais já eram adventistas, então eu me acostumei com esta promessa, e alguém me falou o seguinte, pastor, qual é um hino que você lembra? E para mim o hino que tem a ver com essa igreja é no antigo hinário, né? Agora nós temos um novo, é o 134, o hino que diz o seguinte, servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Quando nós olhamos para as profecias, nós entendemos que estamos vivendo dias finais da história deste mundo. Queridos, esse mundo já deu. Alguém falava esses dias para mim, nós tivemos agora, mais uma vez, o relógio do fim do mundo adiantado, mas deixa eu dizer uma coisa para você, esse mundo já deu. Há uns dias atrás, quando nós estamos vivendo, durante uma mesma semana, infelizmente, como pastor, eu tive que fazer 5 cerimônias fúnebres. E ao final dessa semana eu disse para Deus, e os meus colegas pastores sabem bem do que eu estou dizendo, quanto isso nos desgasta emocionalmente, quanto isso nos consome espiritualmente.
Às vezes a gente volta para casa, você volta arrasado. E já teve dias que às vezes você sai de uma cerimônia fúnebre e tem que ir para um aniversário, para um casamento, você tem que viver esse duplo sentimento, né? Mas, queridos, e no final daquela semana, eu me lembro que eu fiz um pedido a Deus, eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho mais emocional, por favor, me dê uns dias de descanso para que eu possa me recuperar emocionalmente. Sabe, queridos, esse mundo, ele traz muita dor, ele traz muito sofrimento para nós. A gente vê aqui o pastor Gilberto fazendo ali a oração pelos pedidos, né? Quantos problemas de saúde, quantos problemas de enfermidade. Eu estava olhando aqui no chat, né, rapidamente, algumas pessoas colocando questão de depressão, alcoolismo, filhos perdidos. Amados, o meu pedido para você, em nome de Jesus, esta manhã, se lembre da promessa. Se lembre do lar que Jesus foi preparar para você. A promessa é para você. Jesus disse, olha, eu vou preparar um lar. E o apelo que eu te faço é que você viva a tua vida de tal maneira que esse mundo, mesmo se você tiver que passar pela experiência da morte, mesmo que você tiver que descansar no Senhor, mas que esse mundo não fique nem com os teus ossos. Que esse mundo não merece os teus ossos. Você e eu fomos aqueles a quem Jesus comprou com o seu sangue. Este mundo não merece os nossos ossos. Jesus fez uma promessa que vai nos buscar, e se nós passarmos pela experiência da morte, ele vai tirar os nossos ossos deste mundo. Ah, queridos, não deixe que as luzes deste mundo, não deixe que talvez o conforto desse mundo tire do teu coração o desejo de estar em Canaã. O desejo de estar no lar que Deus foi preparar para você. Há uma promessa feita a você. E José entra na galeria dos heróis da fé, porque ele entendeu que por melhor que fosse o Egito, ali não era o seu lugar. Não sei, pastor Wagner, se aquela música que eu tinha te pedido aqui vai dar certo, ou se você preparou uma outra. Mas nós Rapaz, vamos eu ouvir. preparei do Inário. Ah, que bênção. Servos de Deus, a trombeta tocai. Queridos, Deus me trouxe aqui esta manhã para lembrar para a mim e a você que está muito perto do momento de nós voltarmos para casa. Eu creio, olhando a profecia, que o nosso lar já está pronto. Sabe quando Jesus diz assim, eu vou preparar um lugar? Eu creio que já está tudo prontinho. A casa já está preparada. Mas a questão é, e eu? E você? Nós estamos prontos? Ou nós estamos deixando com que as luzes deste mundo, as benesses desse mundo, tire de nosso coração o desejo de estar no lar que Deus foi preparar para nós? Que o Santo Espírito do Senhor trabalhe no meu e no seu coração esta manhã, durante todo esse dia, para nos lembrar que logo estaremos em casa. E que eu e você, como José, entendamos que o nosso lugar não é aqui. Breve, Jesus vai voltar para nos buscar e nos levar para viver com Ele para todo sempre. Nós vamos cantar essa canção e logo a seguir eu quero orar por você e por mim também, para que nada neste mundo, nada, tire do nosso coração o desejo de estar no lar que Deus foi preparar para nós. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor pela promessa. É desejo sincero do teu coração dizer neste momento, Senhor, me ajude a estar neste mundo, mas com o desejo cada vez mais ardente, cada vez mais forte, de estar no lar que o Senhor foi preparar para mim. Queridos, está muito perto de voltar para casa. Está muito perto de irmos para Canaã Celestial. Deixa eu orar com você. Bondoso Deus. Está muito perto o dia que o Senhor vai vir nos buscar. E nesta manhã, Senhor, neste momento,
eu quero te fazer um pedido todo especial por mim, por meus colegas pastores, por cada um dos meus irmãos que oram comigo aqui neste momento, que nós entendamos sempre que apesar de estarmos neste mundo, que muitas vezes até nos proporciona um certo conforto, uma certa tranquilidade, mas, Senhor, nós somos lembrados pelo exemplo de José, que este mundo não é o nosso lar, que este mundo não é a nossa casa. E mesmo se tivermos que descer à sepultura, Senhor, este mundo não merece os nossos ossos, porque o nosso lugar é esse lar que o Senhor foi preparar para nós. Quem sabe eu estou orando com alguém que tem ficado fascinado com as luzes aqui deste mundo. Quem sabe estou orando com alguém, Pai, que quem sabe tem perdido no coração esta esperança. Mas o Senhor trouxe esta pessoa aqui esta manhã para fazer com que ela se lembrasse de que há uma promessa. Um dia o Senhor vai vir nos buscar e vai nos levar para viver contigo para todo sempre. Que a motivação do nosso viver seja o lar que o Senhor tem preparado para nós. Que nada nesse mundo tire do nosso coração o desejo de estar contigo por toda a eternidade. Entrego a minha vida ao Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que oram comigo neste momento. No nome precioso do Salvador Jesus Cristo, que pagou o preço, pagou o direito de nós um dia estarmos no novo céu e na nova terra. É a oração que fazemos neste momento ao Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Servo de Deus, a trombeta tocai. Breve Breve. Jesus voltará. E um recado para você, irmão. Quando ele vier, sempre terá sido breve. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso, né, pastor? Sempre terá sido breve. Esta é uma grande verdade, né? E para nós, eu gosto muito de uma afirmação que diz assim, nós só temos uma vida para esperar Jesus, né? Para nós só temos essa vida. Não se preocupe com o tempo, se preocupe com o preparo. Meu pastor, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade. Você sabe que meu nome é pronto, né? Obrigado aos amados irmãos aqui que mandaram mensagem, pastor, estou orando por você, né? A Val, essas meninas são bênçãos de Deus na nossa vida, né? A Derlândia, e meu amigo pastor Daniel também mandou uma mensagem aqui, olha, eu estou orando pela tua mensagem, obrigado, viu? E que Deus continue nos abençoando. E como eu disse, queridos, esse mundo não merece nem os nossos restos mortais. Esse mundo não merece. Vai ficar na minha cabeça essa frase, hein? Esse mundo não merece os seus ossos. Que coisa tremenda, né, cara? E não vai ficar mesmo, não, né? Porque o Senhor vai tirar todo mundo. Não, rapaz, Todos Deus os vai fiéis. vir e a terra vai dar conta dos seus mortos, o mar, o fogo. Vai ser bênção demais, né? Que coisa boa, né, cara? Coisa boa saber que a gente sabe o nosso futuro, né, pastor? Quem é que diz que a gente não sabe o futuro? A gente sabe o nosso futuro caso a gente permaneça fiel a Cristo, né? Eu amo você, amiguinho. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, viu, mano? Rapaz, agora meu coração ficou confortável. Quis falar. Então eu vou retribuir, viu? Porque Por favor, amigo, por é favor. gostoso ouvir, mas é gostoso falar também, né? Eu te amo, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Um abraço, sempre à disposição. Um abraço aqui. Alguém mandou uma mensagem aqui para mim não criar problema, viu? Mas além dos meus irmãos queridos aqui do Distrito de Pires do Rio, os irmãos ali do Distrito de Uruaçu, onde a gente ficou 5 anos, você cria laço com essas pessoas, e nós temos um acordo lá, eles sabem disso, viu? Eu fiz um acordo com eles que a gente vai estar junto em Jerusalém. Tá ali a Nadir, um abraço, viu, querida? Deus abençoe você e todos os demais aí. Pastor sai fazendo vínculo com todo mundo e não pode ficar perto de ninguém, né, pastor? A gente faz um monte de vínculo e não pode ficar perto de ninguém. Eu deixei um distrito agora que tem 5 anos, um monte de gente amada e tem que estar distante agora, né? Mas eles também, distrito de Sobradinho Oeste, um grande abraço. Vocês têm muitos que assistem essa sala e que estão guardados aqui no meu coração.
O Meu esposo de Deus é pastor, benção, pastor. Eu cheguei aqui em Pires do. Aí você esse dia, ontem, estava comentando com o pastor Esmeralda, né? Eu cheguei aqui em Pires do Rio, aí alguém falou: Ó, esse aqui é o nosso novo pastor. Aí a irmã disse assim: Não, eu já conheci ele da sala 57. a gente chega como pastor da sala, né? Eu já conheci ele da sala 57. Aqui no meu distrito novo, está muito interessante, né? Porque eles se conhecem e começam a conversar, e um do distrito que eu estou agora começa a conversar com outro de outro distrito. O pastor da sala 57 é o pastor da sua igreja agora, hein? Caramba, que legal! Esse clima é gostoso, né, cara? É É legal. bênção de Deus. Sinal de que a sala é uma influência hoje no Brasil e no mundo, pela graça de Deus. Muito bem, meu pastor. Vou avançar com um momento diferente aqui hoje. Muito obrigado. Deus te abençoe a você e sua família. E ao pastor Daniel, que esse luto dele seja sentido no espírito, viu, pastor? E a sala está orando pela sua dor, porque ela também é nossa de maneira diferente, mas é também nossa, viu? Deus te abençoe grandemente. Amém. Obrigado, querido. Enquanto eu estou aqui dirigindo esta sala, né? Eu fico pensando, será que você está entendendo o propósito? Eu fico preocupado. Você está entendendo o propósito? Então, nesse momento, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu vou fazer hoje. Eu vou fazer a leitura de um texto corrido com você. Não vou fazer comentários. Eu não vou fazer comentários sobre esse texto. Não sei uma outra coisa no meio do caminho que eu acho que eu vou ressaltar muito importante, mas eu vou fazer um texto corrido com você e logo depois desse texto eu vou fazer uma oração de consagração com você, esperando que a gente entenda o motivo da existência dessa sala, tá bom? Então não saia, se você tiver que sair, coloque o seu fone. Se você não conseguir sair com o seu fone, volta depois, porque você precisa ler esse texto comigo para entender o propósito da sala, tá bom? Eu vou mostrar o texto para vocês, ok? Vocês terão acesso visual ao texto. Se você estiver com o celular nesta posição aqui, ó, faça assim. Ele vai aumentar a letra para ficar melhor para você ler. Se você tiver no computador, não tem importância, vai ficar muito bom para você também. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, esta é a hora do nosso testemunho, mas hoje eu quero fazer uma leitura. Eu comecei falando sobre isso, falei de um reavivamento que está acontecendo, algumas pessoas perguntaram se era legítimo ou não, discussões teológicas, eu não quero julgar o coração de ninguém, eu quero julgar o nosso. Nós estamos no ar há 3 anos, com mais de 10.000 pessoas todo dia. Hoje já passaram nesta reunião mais de 12.000 famílias. Isso é todo dia. É todo dia. Há 3 anos. Há 3 anos. Há 3 anos, 5 horas da manhã. Nós queremos colocar em evidência o propósito dessa sala nesse momento, para que não haja nenhum tipo de entendimento equivocado. E nós vamos ler um texto do Espírito de Profecia, um clamor do próprio Deus através da sua profetisa à igreja dele. E que esse texto sirva de reflexão agora e de estudo para todos desta sala depois, que possam pegar esse texto e esmiuçar, estudar e aprender e propagar isso. Espírito Santo, dê a compreensão desse tema para a gente hoje, dessa leitura. Não é comum ler aqui, mas eu vou fazer isso hoje. Espírito de Profecia é um lugar riquíssimo de informações e que muitas vezes os membros da nossa igreja não acessam conteúdo, não sabem das coisas que vão acontecer, nem das necessidades maiores que temos, porque não leem. E com isso eu quero estimular também a leitura do Espírito de Profecia. E que o Senhor nos ajude na compreensão desse texto corrido agora. Vou ler do começo ao fim. Em nome de Jesus, Espírito Santo, trabalhe em nosso coração para a compreensão desse tema. Por Jesus, amém. Então vai o texto. Deixa eu fazer um negocinho aqui, porque agora são 7 horas.
Acorda, meu filho, acorda se você estiver dormindo, viu? Acorda, papai. Vamos agora para o nosso texto, tá? Se concentre, viu? Vamos lá. Está o texto para você aí? E eu vou ler agora. Deixa eu tomar uma aguinha. Vamos começar. Orai pela chuva serôdia. É o tema do texto. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia. No Oriente, a chuva temporã caía no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência de fertilizantes, aguaceiros, brota o terro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para a foice. O Senhor prepara essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante, de um estágio para o outro, o processo de crescimento espiritual. Se não há Espírito Santo, não há processo de crescimento espiritual. Entende? O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Ou seja, o Espírito Santo produz o grão e ele mesmo amadurece para a colheita. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Esse amadurecimento do grão não quer dizer mais nada ou nada menos do que a própria imagem de Cristo em nós, a semelhança dele. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Acho linda essa frase. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Esta frase é tremenda, eu vou até parar aqui para você entender isso aqui, ó. Preste bem atenção nisso. E logo depois nós vamos orar. Devemos ser completamente transformados à semelhança. Como é que eu sou completamente transformado na semelhança de Cristo? Esse texto fala sobre uma completude que é incompleta. Porque se fosse para ser exatamente igual, completamente igual, seria assim: devemos ser completamente transformados à igualdade com Cristo. Não está escrito assim. Porque por mais transformados que sejamos, nossas obras nunca serão justas. E pelo fato dele derramar méritos, ele ser o dono dos méritos, por mais que eu me pareça com ele, eu nunca serei igual. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. A compreensão disso dá uma maturação para a vida cristã extraordinária. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Quem prepara a igreja para a vinda de Cristo? O Espírito Santo. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, a menos que o Espírito Santo caia, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã, se o Espírito Santo não fizer seu trabalho, a serôdia, que é o Espírito Santo, também não desenvolverá a semente até a perfeição. Não é o que sabemos, é o quanto temos do Espírito dominando nossa vida. Deve haver primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Deve haver um desenvolvimento constante das virtudes cristãs, um avanço constante na experiência cristã. Para e observe esta palavra aqui, ó. A chuva temporã prepara você para a chuva serôdia e a característica é experiência. O membro que está cheio do Espírito Santo tem história para contar. Tem história para contar. Ele não vive de igreja, ele não é igrejeiro, não é carrapato de igreja. É experiência. A experiência se dá com quem não conhece a Cristo. Experiência. Preste atenção no que nós estamos estudando hoje. Isso devemos nós buscar com intenso desejo. Intenso desejo. Não é ocasionalmente, irmãos. É intenso desejo para que possamos adornar a doutrina de Cristo, o nosso Salvador.
Muitos têm grande, ou seja, sem o Espírito Santo, a doutrina do Salvador não é bonita, não é adornada. Olha quanta importância tem esse texto. Muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporã, não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Ou seja, o Espírito Santo é algo no futuro, no futuro, no futuro. Esperamos a chuva serôdia, não recebemos a temporã. Quem não recebe a temporã não recebe a serôdia. Quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Impossível. Estão cometendo um erro terrível. O trabalho que Deus começou no coração humano mediante a luz e conhecimento deve estar continuamente avançando. O derramamento do Espírito Santo deve ser contínuo. Cada indivíduo deve estar cônscio de sua própria necessidade. Deve o coração ser esvaziado de toda mancha, purificação para a habitação do Espírito. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio da fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Pausa e observe o que eu vou dizer aqui. Não há um momento em que você se prepare, preparando um terreno sem que o Espírito Santo trabalhe para que ele mesmo habite. Alguns, nesse contexto aqui, acham mesmo que precisa fazer algo, se arrepender, abandonar pecado, orar fervorosamente, sem que isso seja por si uma própria operação do Espírito. O que eu quero que você entenda é que o Espírito Santo prepara o caminho para ele mesmo habitar. O abandono de pecado, a fervorosa oração, a entrega pessoal a Deus é provocada pelo próprio derramamento do Espírito Santo para quem pede. O mesmo trabalho, apenas em graus mais elevados, deve ser feito agora. Então, o agente humano só deve pedir a bênção e esperar que o Senhor aperfeiçoe a obra a seu respeito, quando tem o Espírito, né? Foi Deus que começou a obra, ele terminará a sua obra, tornando o homem perfeito em Cristo Jesus. Sim, seremos perfeitos um dia. Perfeitos aqui no sentido da inerrância, de não errar, de não pecar nunca mais. Hoje somos perfeitos mediante a perfeição de Cristo, derramada e imputada sobre nós por seus méritos. Perfeição recebida. Um dia seremos perfeitos, não erraremos mais no que diz respeito à transgressão da lei de Deus. Mas não deve negligenciar a graça representada pelo Espírito Santo, chuva temporã. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. A não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Ou seja, a chuva serôdia poderá estar sendo derramada, mas se não recebemos a chuva serôdia, a chuva temporã, acharemos estranho as manifestações que o Espírito Santo produzirá em sua igreja e vamos afirmar que esse movimento não é de Deus. Rejeitaremos a manifestação da glória de Deus por cegueira espiritual. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Só um minuto. Pulou aqui, né? Deixa eu voltar. Não é para pular, garotinho. Volta lá. Deixa eu ver onde eu estou. O mesmo trabalho, graus elevados, só os que estiverem vivendo, a não ser que estejamos diariamente, reconheceremos... Ok, chegamos. Ela continua dizendo assim, ó. Olha só. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não discerniremos nem a receberemos. Em nenhum ponto de nossa experiência podemos nós dispensar a assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã são-nos necessárias até o fim. No entanto, só isso não basta. Embora careciemos as bênçãos da primeira chuva, não devemos, do outro lado, perder de vista o fato de que sem a chuva serôdia, para encher a espiga e amadurecer o grão, a colheita não estará pronta para a ceifa, e o trabalho do semeador terá sido em vão. Necessita-se da graça divina no começo, da graça divina em cada passo de avanço, só a graça divina pode completar a obra.
Não há lugar para nos descansarmos em descuidada atitude. Nunca devemos esquecer as advertências de Cristo, vigiar em oração. Por incrível que pareça, ontem mesmo conversei com o esposo da Ruth, que há uma pessoa questionando a necessidade de receber o batismo diário do Espírito Santo. Para ele, adventista do sétimo dia, é possível receber apenas uma vez o Espírito Santo no batismo nas águas e pronto. O ser humano nunca leu esse texto aqui. Vigiais todo o tempo orando. A ligação a cada momento com o agente divino, o Espírito Santo, é essencial para o nosso progresso. A ligação a cada momento com o agente, intimidade, comunhão com o Espírito, é essencial ao nosso progresso. Podemos ter uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Se não progredirmos, se não colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta, irmãos. Se deixarmos de receber a chuva temporã, não receberemos a serôdia. Se ficarmos esperando a serôdia sem receber a temporã, não receberemos a serôdia. Como pode alguém da Igreja Adventista do sétimo dia acreditar que não é preciso pedir o batismo todo dia? Como pode isso? Pedi ao Senhor no tempo da chuva serôdia. Não fiquei satisfeito, pensando que no curso diário da estação a chuva cairá. Não é uma questão do futuro, irmãos, é agora. Pedia, ela diz, pedi agora. O crescimento e a perfeição da semente não repousa sobre o lavrador. Só Deus pode amadurecer a colheita. Mas se exige a cooperação do homem, a obra de Deus por nós, existe a ação na nossa mente, o exercício da nossa fé. Devemos buscar os favores de todo o coração. Se queremos alcançar os chuveiros da graça, devemos aproveitar toda a oportunidade de nos colocar no conduto da bênção. Cristo disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. As convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local, todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a serôdia. Irmãos do céu, nós não pedimos isso em nossas igrejas. Nossos cultos começam sem que nós clamemos pelo derramamento do Espírito Santo. Nós não pedimos a chuva serôdia. Ele passa, o Espírito Santo, desapercebido de nossos cultos. Ela está dizendo que em todas as oportunidades deve ser pedido e nós não fazemos isso. Citamos o Espírito Santo ocasionalmente e é só isso. Acha que vai mudar as coisas por meio das habilidades, do material, da inteligência humana, da capacidade da pregação. Irmão, isso é desvio de Satanás. Ninguém pense que ao frequentar essas reuniões já fez o seu dever. A méria frequência a todas as reuniões que se realizam não trará em si mesmo uma bênção à alma. Não é lei imutável que todos que os assistam às reuniões gerais ou às reuniões locais recebam grandes recursos do céu. Podem as circunstâncias parecer favoráveis a um abundante derramamento dos chuveiros da graça, mas Deus mesmo deve ordenar que caia a chuva. Não devemos, portanto, ser remissos nas súplicas. Ela está dizendo, não devemos orar pouco por isso. Como a gente faz culto, irmãos, um após o outro, sem que ele seja pedido, sem que o controle do Espírito seja requisitado, irmãos, com tanta luz aqui sobre nós. Estamos distraídos com outras coisas, irmãos. Não devemos confiar na operação comum da providência. Devemos orar para que Deus descerre a fonte da água da vida. E nós mesmos devemos receber a água viva. Oremos, pois,
com o coração contrito, com maior fervor, para que agora, no tempo da chuva serôdia, os chuveiros da graça sejam derramados sobre nós. Em todas, irmãos, prestem atenção nisso. Em todas as reuniões em que estivermos presentes, nossas orações devem ser feitas no sentido de que, agora mesmo, Deus conceda fervor e ânimo ao nosso coração. Irmãos, você percebe o nosso desvio? É um culto após o outro, sem que o Espírito Santo seja sequer citado em nossos cultos. Todas as vezes que eu abro esta sala, eu obedeço a ordem da profetisa, feita por Deus através dela. Vocês percebem que toda reunião, eu digo, Senhor, Espírito Santo, toma conta dessa reunião. A gente quer ser apenas um instrumento. Tenho medo de controlar esse lugar. Toma essa reunião em tuas mãos, Espírito Santo. Ela disse que tinha que ser assim. E nós não obedecemos isso. Por incrível que pareça, eu converso com determinadas pessoas de influência na igreja, que elas dizem, isto não é necessário. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este operará em nós mansidão e humildade, bem como consciente confiança de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora chuva serôdia. Se com fé orarmos pela bênção, recebê-la-emos, conforme Deus nos prometeu. Mas é com fé orar, irmãos. É com fé para orar, não é de vez em quando, não. Não é num culto especial. Hoje vamos fazer uma semana de reavivamento. Nossa igreja, nossa liturgia precisa favorecer ao reavivamento, irmãos. Ou não o receberemos, irmãos. Ou não o receberemos. A contínua concessão do Espírito Santo à igreja é representada pelo profeta Zacarias por meio de outro símbolo que contém uma admirável lição de encorajamento para nós. Diz o profeta. E tornou o anjo a falar comigo. E me despertou como um homem que é despertado de seu sono, e me disse, que vês? Eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro, em um vaso de azeite de cimo, no cimo, com suas 7 lâmpadas. Cada lâmpada posta no cimo, 7 canudos. Está falando do candelabro no santuário celestial. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, a outra à sua esquerda. E falei, e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, o que é isto? E respondeu, e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E falando outra vez disso, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos, 2 tubos de ouro que vertem de si o ouro. Então eu disse, são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor em toda a terra, o Antigo e o Novo Testamento. Das 2 oliveiras, o óleo dourado era conduzido através dos tubos de ouro, a palavra do próprio Deus, para o bojo do castiçal, e daí para as lâmpadas de ouro, que representam o próprio Cristo, que iluminava o santuário. Da mesma sorte, dos santos que permanecem na igreja de Deus, seu espírito é transmitido aos instrumentos humanos que se consagram ao seu serviço. A missão dos 2 ungidos é comunicar luz ao poder do povo, a própria palavra de Deus, irmãos. Antigo e Novo Testamento. É para receber bênção para nós que eles estão na presença de Deus. Como as oliveiras esvaziam-se os tubos de ouro, assim procuram os mensageiros celestiais comunicar tudo que de Deus receberam. Todo tesouro celestial aguarda que peçamos e recebamos, e à medida que recebamos a bênção, devemos naturalmente transmiti-la a outros, e assim que as lâmpadas sagradas são alimentadas, e a igreja se torna portadora de luz ao mundo, é o azeite, irmãos, devemos pedir para que recebamos. A igreja não sabe disso. Conversando com um líder influente da igreja, ele perguntou, o que você espera, então? Que a maioria da igreja peça? Eu falei, é claro, pastor, é claro que toda a igreja tem que pedir. Mas estou falando com um líder experiente, como ele me pergunta isso? Esta é a obra que o Senhor deseja que cada alma esteja preparada para fazer neste tempo, quando os 4 anjos seguram os 4 ventos, para que não sopre até que os servos de Deus sejam selados em sua testa.
Não há tempo agora para agradar a si mesmo. As lâmpadas da alma devem ser espevitadas, devem ser supridas com óleo da graça, devem tomar posse, deve-se tomar toda a precaução para evitar toda decadência espiritual, para que o grande dia do Senhor não nos surpreenda como ladrão de noite. Cada testemunho em favor de Deus deve agora trabalhar inteligentemente nos ramos indicados pelo Senhor. Devemos obter diariamente uma viva e profunda experiência na obra de aperfeiçoar o caráter cristão. Devemos receber diariamente o santo óleo. Como alguém pergunta para um irmão adventista do sétimo dia que não é necessário receber o batismo do Espírito Santo, aonde esse ser humano está? Ou então, o que eu estou ensinando para ele? Será que a igreja não ensina isso para ele? Meu Deus do céu, como pode? Para que possamos transmitir aos outros. Todos os que quiserem podem ser faróis neste mundo. Em Jesus devemos desaparecer o próprio eu. Devemos receber a palavra de Deus nos conselhos e instruções, comunicando-os alegremente. Há agora necessidade de muita oração. Cristo ordena: orai sem cessar, isto é, conservai o Espírito, não o Espírito Santo agora, viu? O ânimo elevado a Deus, a fonte de todo poder e eficiência. Podemos, por muito tempo, ter seguido o caminho estreito, mas não é seguro tomar isso como prova de que seguiremos até o fim. Se com Deus temos andado na comunhão, olha aqui, irmãos, preste atenção numa coisa. Esta frase, ela para mim é determinante com relação à utilidade da sala 57. Temos que ter comunhão com Deus? Sim, temos que ter comunhão com Deus, o Pai. Temos que ter comunhão com Jesus Cristo? Sim, temos que ter comunhão com Jesus Cristo. Temos que ter comunhão com o Espírito Santo? Temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Falamos com Deus? Falamos com Deus. Falamos com Jesus? Falamos com Jesus. Falamos com o Espírito Santo? Cantamos a Deus, cantamos a Jesus. Devemos cantar ao Espírito. Se com Deus temos andado na comunhão do Espírito, é porque o procuramos diariamente pela fé. Comunhão do Espírito, irmãos, comunhão com Ele, amá-lo, saber quem Ele é, como Ele trabalha, como eu ouço a voz dEle, como Ele me guia no dia, comunhão com Ele, como tenho comunhão com Jesus, como tenho comunhão com Deus. Ele é um Deus igual. O Espírito Santo não é um Deus de segunda categoria. Algumas pessoas perguntam: como é que eu vou falar com o Espírito Santo? Meu Deus, precisa explicar ainda. Ele é uma pessoa, como Jesus é uma pessoa, como Deus é uma pessoa. Das duas oliveiras é-nos comunicado óleo, que verte pelos tubos de ouro. Mas os que não cultivam o espírito, o ânimo e o ato de oração não podem esperar receber o áureo azeite da bondade, paciência, longanimidade, delicadeza e amor. Irmãos, eu tenho medo do que acabei de ler. Eu tenho medo do que acabei de ler. Se a nossa igreja é cega, surda e muda, se ela não sabe conviver com o Espírito Santo, ela não recebe a bondade, a paciência, a longanimidade, a delicadeza e amor. E eu entendo por que o solo da nossa igreja é tão áspero, por que nossa igreja é tão fria, porque não sabemos orar com fervor. Eu entendo isto. Nos 10 dias eu percebi uma coisa, amado. Nos 10 dias eu percebi uma coisa. Quando termina o culto, quando termina a escola sabatina, quando dá meio-dia, a gente tem que passar até 6 horas em oração, os membros da nossa igreja ficam perdidos, totalmente perdidos, porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos o que é, queridos, nos debruçar em oração e passar horas clamando a Deus em oração, em um culto, não sabemos o que é isso. Ficamos perdidos dentro do templo sem saber o que fazer. Aí tem que ter uma música, aí tem que ter uma pregação, aí tem que ter um testemunho, porque nós não sabemos orar. Só um minuto.
Já voltei aqui, queridos. Podemos muito tempo ter seguido... Eu estava falando que a gente não sabe orar, né? Fica perdido no culto quando não tem uma distração. Se for para a gente orar e passar 1 hora ajoelhado, ou um irmão assentado 1 hora orando, porque não pode estar ajoelhado, num culto especial de oração, como os 10 dias, a gente já fica perdido. Podemos muito tempo ter seguido o caminho estreito, como eu já li, mas não é seguro tomar isso como prova. Delicadeza e amor, né? Eu terminei aqui. Vamos para a próxima parte. Deve cada um conservar-se separado do mundo, que está cheio de iniquidade. Não devemos andar com Deus por algum tempo e depois separar-nos de sua companhia e andar nas centelhas que nós mesmos acendemos. Olha, ela diz, comunhão intermitente não funciona. Deve haver firme continuação, perseverança nos atos de fé. Devemos louvar a Deus, demonstrar sua glória num caráter justo. Nenhum de nós alcançará a vitória sem que haja esforço perseverante e incansável, proporcional ao valor do objeto que procuramos. A vida eterna, irmãos, isso aqui é poderoso. Alguns acham que é sem esforço, que a questão é só a graça. Pelo contrário, queridos, pelo contrário. Olha o que o camarada escreveu, ó, Dallas Willard. Graça é ausência de mérito, não de esforço. Eu não serei salvo pelos meus esforços, mas eu vou obedecer pelos esforços, pelo poder que o Espírito Santo me dá para que eu me esforce para obedecer a palavra de Deus, pelo poder produzido por Ele em mim. Mas há esforço, sim. Há esforço. Nenhum de nós alcançará vitória sem que haja um esforço perseverante e cansado proporcional ao valor do objeto que procuramos, a vida eterna. A dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem. Presta atenção nisso aqui, ó. Para os que pedem. A dispensação do Espírito Santo. Estamos no período dele. E no período dele só tem quem pede. Pedi-lhe a bênção, então. É tempo de sermos mais dedicados em nossa devoção. Que tipo de devoção ela está falando aqui? A devoção pelo pedido do Espírito Santo. É-nos confiado o trabalho árduo, mas feliz e glorioso, de revelar a Cristo aos que se acham em trevas. Somos chamados para proclamar as verdades especiais para este tempo. Para tudo isso, é essencial o derramamento do Espírito Santo. Por isso ela fala dessa devoção. Devemos orar para esse fim. Fim de quê? De termos o Espírito. O Senhor espera que lhe o peçamos, irmãos. E ela diz, ainda não empreendemos essa tarefa de todo o coração. E eu fico pensando, quais são os motivos que nos levam a não empreender a principal tarefa que temos, que é pedir o Espírito? Me diga por quê. Conversando com outro líder espiritual, dizendo da necessidade de levar o povo a pedir, sabe o que ele me disse? Tá bom, eu levo a pedir, se o povo ficar só pedindo agora. Meu Deus do céu, como pode pensar assim? Um líder espiritual, irmãos. E que posso dizer aos meus irmãos em nome do Senhor? Que medida do nosso esforço foi feita de acordo com a luz que o Senhor proveu a providar? Não podemos depender da forma ou do maquinismo externo. Olha, isso aqui é uma severa repreensão à nossa orgulhosa dependência da nossa estrutura eclesiástica, de nossos materiais que produzimos, das habilidades oratórias, de oração, das habilidades dos oradores, melhor dizendo, da capacidade refinada que temos de fazer cultos finos, como acontecem nas grandes igrejas, da capacidade que temos de produzir bom material televisivo e na mídia. Ela está dizendo aqui, não podemos depender da forma ou do maquinismo externo. O que precisamos é da vivificadora influência do Espírito de Deus. Claro, não podemos desprezar a máquina. Ela é útil. Mas quando a máquina é um fim em si mesmo, é o próprio veneno de quem toma.
Claro, não devemos dispensar a máquina, mas quando a máquina é um fim em si mesmo, é o próprio veneno de quem toma. O que precisamos é da vivificadora influência do Espírito de Deus. Alguns estão preocupados com a rotina da sala 57, com a roupa que nós estamos dando à sala há 3 anos. Precisamos dar novidade para a sala, precisamos trazer outras coisas, queridos. Nós não mudaremos o prumo desta sala. O objetivo, o propósito dele é esse aqui. Não se desenverga um aço de 179 anos, com 3 anos apenas. Se desenverga com o poder. Precisamos é da vivificadora influência do Espírito de Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Orai sem cessar, vigiai, trabalhando de conformidade com vossas orações. A orardes, crede, confiai em Deus. Estamos no tempo da chuva serôdia. Tempo em que o Senhor outorgará liberalmente o seu Espírito. Sede fervorosos em oração e vigiai no Espírito. Agora você vai pegar esse texto e vai estudar. A leitura dele é superficial. Mas dá para te dar a noção do porquê que a gente está aqui toda madrugada. Agora eu vou fazer uma pequena anamnese com você. Eu quero que você vá em cultos da nossa igreja. Sem o senso de crítica, desculpem, sem a pretensão de ser melhor, sem a desinteligência de achar que você é superior a alguém, porque você ouviu o que ouviu aqui. E eu convido você também, pastor, a dar uma olhada no seu calendário homilético. Só um minuto, queridos. Dê uma olhada no seu calendário homilético, pastor. Você que está aqui adorando conosco vai ver essa reunião depois. Ele cumpre os requisitos desse texto? Ancião, que está aqui me ouvindo, inclusive os da minha igreja. Nossos cultos cumprem os requisitos desse texto? As líderes do Ministério da Mulher, quando vocês fazem as reuniões, cumprem os requisitos desse texto? Os 10 dias de oração que fizemos, cumpriram os requisitos desse texto? Nossos concílios pastorais, cumprem os requisitos desse texto? Agora vamos passar para a nossa vida. Quando você entra no seu quarto de guerra, você cumpre os requisitos desse texto? É nesse formato que você vive, ansioso pela chuva serôdia, porque você está recebendo a temporã todo dia? Em tudo que você faz, ele, o Espírito Santo, é trazido para comandar. Está escrito aí. Está escrito aí. Na sua vida pessoal. Será que o pastor Wagner vive assim mesmo? Ou ele é uma fachada aqui? Percebem, queridos? Percebe? Estamos fora dos trilhos. E trem fora do trilho não chega ao destino, querido. Eu estou dizendo para você que vamos morrer, né? Vamos morrer aqui, ó. Quando o povo saiu do Egito para a Terra Prometida, eram poucos dias de viagem. Tanto que eles passam o Mar Vermelho, estacionam na entrada da terra e os espias são enviados, certo? Quanto tempo os espias passam na terra olhando? 40 dias. E voltam incrédulos, dizendo, não, são gigantes, nós não poderemos com eles. Josué e Caleb dizem, não, vamos e tomemos a terra, o Senhor nos prometeu. Por causa da incredulidade e desobediência do povo,
para cada dia que os espias demoraram olhando a terra, ou seja, 40 dias eles demoraram lá olhando, passaram 40 anos no deserto. Deus diz assim, ó, por causa da desobediência de vocês, para cada ano, para cada dia que demoraram espiando a terra, vão ficar no deserto um ano, 2, 3, 40 anos. E esta geração, pela incredulidade, morrerá no deserto. No tempo em que nós vivemos, a recomendação é que nossa liturgia, que a máquina que temos como instituição adventista, cumpra o desejo que está no coração de Deus, que toda ela contribua para o derramamento do Espírito Santo através de fervorosas orações em todos os nossos cultos, ou então morreremos no deserto. Mais 40 anos, 80, 120, o quanto tempo o povo estiver dormindo. Esta é nossa realidade hoje. Ou despertamos para isso, ou geração após geração morrerá aqui. Estamos atrasando a vinda de Jesus. Estamos atrasando a vinda de Jesus, distraídos, achando que por nossa própria força, inteligência, capacidade, nosso maquinismo, nós podemos realizar a obra de Deus. Ilusão. Ilusão. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém que frequenta a sala é melhor do que ninguém. Mas esse conteúdo precisa ser estudado. Esse texto é só um. É só um. Centenas falando sobre a mesma coisa dentro desse profecia. Centenas. E pensando nisso, nesse momento eu quero orar por você. Orar por mim. Vamos orar pela chuva temporã e pela serôdia. Tá bom? Feche os seus olhos. Adore comigo. Vamos obedecer a ordem dada por meio da nossa profetisa. Tá bom? Por meio da Bíblia. Ela ordena. A Bíblia ordena que nós façamos isso. E, como eu disse no início, estou fazendo isso porque acho que alguns não entenderam o propósito da sala. Não é entrar aqui, aprender um caminho e sair. É entrar, ficar para que esse movimento permaneça por mais tempo e coisas como essa sejam lidas para o povo de Deus. Precisamos de mais tempo para isso. Deus abençoe vocês, viu? A mim também, nossa linda tarefa de revelar Jesus Cristo. Vocês viram que o pastor Daniel perdeu o seu filhinho, né? O coração do pastor Daniel, que frequenta a sala conosco e divulga a sala, deve estar, assim como outras pessoas que perderam parentes entre hoje e ontem. Não dá para todos os dias a gente prestar uma homenagem silenciosa. Mas hoje, penso que deve ser um dia desses. Em respeito ao pastor Daniel, que tão gentilmente nos empresta sua influência para ajudar na sala, e a tantos outros enlutados que aqui estão, nosso bom dia com alegria será em silêncio. Tá bom? Nosso bom dia não desrespeita ninguém, mas eu acho que há momentos e momentos, né? E esse é um momento peculiar. E com isso a gente está mandando para o pastor Daniel e todo enlutado da sala um recado. A dor de vocês é também a nossa. Tá bom? De forma diferente, é verdade. Mas é também a nossa. Deus abençoe vocês. Pastor Daniel, um abraço no seu coração, amado. Que Deus lhe capacite com força do alto para suportar um golpe tão duro como esse. Bom dia, Vera Portes. Bom dia, pastor Jairo Souza. Bom dia, Alice. Bom dia, Patrícia Alves Cardoso. Deus te abençoe.
Bom dia, administradora Iranilda. Bom dia, Leontino. Vou citar apenas alguns nomes, tá bom? Bom dia, Maílza. E vou tentar buscar nomes de pessoas que eu nunca falei aqui. Bom dia, Evilavison. Meu amigo, tá ali, ó, adorando com a gente. Bom dia, Josué. Vou falar nomes de pessoas que talvez eu nunca tenha falado. Anne Luiz, saudade de você. Bom dia, Marta Ribeiro. Acho que eu nunca falo muito pouco com você, né? Bom dia, irmã Celso, já falei. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Bom dia, Maria do Rosário. Acho que eu cito pouco o seu nome aqui, né? Maria Nascimento. Você quer que eu fale de seu nome? Abra a sua câmera, por favor. Bom dia, Lígia Guzmão. Bom dia, Adelice Bacelar. Bom dia, Gisele, Jane, Gilmara. Só gente que eu não falo o nome, tá vendo? Você fica escondida nas câmerazinhas. Emilis, bom dia. Kate Ricks. Muito bom dia. Bom dia, Elifelete. Bom dia, Samuel Tarstak. Esse nome é difícil, hein? Ilza Viana, muito bom dia, Lena. Ó, gente que eu não cumprimento frequentemente, é muito bom falar com vocês. Antônio Alves está dirigindo, cuidado aí, amado. Bom dia, Ilma Souza. Bom dia, Ilma, que está em Portugal. E com esse bom dia mais silencioso hoje, eu me despeço de vocês, lembrando que na terça-feira nós teremos nossa reunião. Na quarta-feira, desculpem, na quarta-feira nós teremos nossa reunião regular. E eu quero dizer para você o seguinte, esse texto que eu li hoje, Josué, meu filho, você está aí, queridão. Josué, membro do meu ex-distrito, mas do meu coração, né, amado? Batizei esse garoto, batizei a esposa. Amo você, irmão, amo você. Pastor Gondim está aqui, firme e forte, de azul, bonito ali, rapaz. Tá bonito, viu, rapazinho? Aderlândia, eu não estou com vontade de sair, mas tenho que sair, viu? Então, um bom dia depois dessa reflexão. Ore pelo pastor Daniel e pelos enlutados de hoje, e que quarta-feira nos encontremos, possamos nos encontrar aqui cheios do Espírito de Deus, né? Grande abraço, tchauzinho para vocês, contando 1, 2, 3. Nos vemos na quarta-feira, viu, irmã Osana? Fica triste não, nos encontramos na terça-feira, viu? Amo a senhora, irmã Osana, a senhora é lindinha, viu? Grande abraço. Até quarta, gente.